João Teixeira de Faria traficava urânio desde os anos 80 e nada aconteceu. João Teixeira de Faria traficava esmeraldas desde os anos 90 e nada aconteceu. João Teixeira de Faria traficava influência desde sempre e nada aconteceu. João Teixeira de Faria traficava drogas e nada aconteceu. João de Teixeira mandava matar pessoas e nada aconteceu. João Teixeira de Faria invadia terras protegidas da floresta do Araguaia para pasto e adivinhem, nada aconteceu. Por que tem tanta gente que se surpreende sobre ele traficar pessoas e ter uma quadrilha espalhada no Brasil e na Europa? Até quando vocês vão fechar os olhos para o maior crime contra crianças e mulheres, que é hoje o terceiro maior mercado do mundo? Eu existo. Sou uma sobrevivente. Sou uma sobrevivente que pode contar e provar através da minha vida, através de documentos, tudo que a Sabrina Bittencourt falou sobre o João de Deus, sobre o tráfico de crianças, sobre o tráfico de mulheres, sobre o tráfico de bebês. Eu sou uma testemunha viva. Eu vi muitos alunos inocentes serem assassinados. A ativista teria apresentado provas da denúncia. Algumas provas foram apresentadas, mas eu não posso dar muitas minúcias do depoimento dela, até mesmo para não atrapalhar as investigações. Nos dias 9 e 10 de janeiro de 2019, a minha mãe novamente por videoconferência fez oitivas num total de quase 4 horas para 2 promotoras públicas do Ministério Público de Goiás, que ficaram gravadas. Encaminhou provas, evidências, e-mails, áudios e relatos, tanto de vítimas de tráfico humano como de testemunhas que trabalharam com o João de Deus. Advogados da filha dele e que também sabiam de crimes hediondos. A promotora Patrícia Ottoni, que escutou a minha mãe, deu uma entrevista para a Rede Record dizendo que ela apresentou provas. Ela não disse indícios, não disse suposições, não disse evidências, ela disse provas. Novamente, a minha mãe não falou com a imprensa do Brasil sobre o tráfico humano para não atrapalhar as investigações nacionais. E só deu entrevistas sobre esse assunto para jornalistas de outros países, para que mais vítimas entrassem em contato. Graças a isso, várias delas entraram em contato com o COAMI e minha mãe repassou tudo para as autoridades nacionais e internacionais. No vídeo publicado nas redes sociais, a Sabrina Bittencourt, o ativista social. E nós estamos trabalhando sem pausa e com pressa em relação a todos os crimes cometidos pelo João de Deus e toda a sua quadrilha. Ela faz uma denúncia grave. João de Deus estaria envolvido com tráfico internacional de crianças. A gente já descobriu que existe uma rede de tráfico de crianças, tráfico de bebês há mais de 20 anos, feita de forma completamente organizada e com muitos cúmplices. A gente tem recolhido depoimentos, relatos, desde as mães adotivas dessas crianças que foram vendidas entre 20 mil e 50 mil dólares na Europa e nos Estados Unidos e na Austrália. Assim que a denúncia veio à tona, os promotores da Força Tarefa que investigam João de Deus entraram em contato com a mulher. Ela e uma outra ativista já foram ouvidas pela promotora Patrícia Ottoni. Ela reafirma o que ela disse nos vídeos das redes sociais e traz mais alguns elementos, né? A ativista teria apresentado provas da denúncia. Algumas provas foram apresentadas, mas eu não posso dar muitas minúcias do depoimento dela, até mesmo para não atrapalhar as investigações. A ativista vai ser ouvida mais uma vez pelos promotores. Se a denúncia ficar comprovada, João de Deus vai responder por tráfico internacional de pessoas. Nesse caso, a investigação cabe ao Ministério Público Federal. O Ministério Público prontamente, já na segunda-feira, passou a ouvir eventuais vítimas ou testemunhas a respeito do caso e, havendo a existência de crime de competência da Justiça Federal, como é o caso do tráfico internacional de pessoas, esses relatos serão enviados à Justiça Federal, que é a Justiça competente.
Mesmo que minha mãe ou Maria do Carmo Santos, que foi ouvida formalmente, tivessem oferecido somente indícios para começar uma investigação, seria ótimo, porque em mais de 40 anos ninguém quis mexer com a quadrilha de João Teixeira de Faria. Mas o que elas fizeram foi tão significativo que até o procurador da República, Wilson Rocha Assis, responsável pelo caso, reconheceu em documento oficial sobre o trabalho delas. Infelizmente, não sabemos como estão as investigações, porque o procurador Wilson Rocha Assis não está mais no caso e foi transferido de cidade. Mas até junho de 2020, a ativista Maria do Carmo Santos, a equipe do COAME, meu padrasto e eu enviamos atualizações para o Ministério Público Federal e escutamos vítimas, testemunhas e sobreviventes de tráfico humano e encaminhamos para as autoridades o que é autorizado por elas, pois sabe que a quadrilha de João Teixeira de Faria ainda está solta. Vale lembrar que o tenente Reginaldo Nascimento, apontado por dezenas de vítimas e testemunhas como um dos principais capangas de João Teixeira de Faria, foi indiciado pelo Ministério Público de Goiás. Mas a injustiça no Brasil é tão grande que ele foi aposentado com promoção a major, com dinheiro público, claro. Então, quando fanáticos ignorantes ou jornalistas podres de mídia questionável, paga com dinheiro de ladrões, criam fake news sobre a minha mãe dizendo que ela mentia, busquem as autoridades para saber como estão as investigações com as provas que ela e Maria do Carmo enviaram. Se Goiás, desde 2002, sai nas notícias do Brasil e da Europa como um dos maiores exportadores de pessoas para o tráfico humano para a Europa, se a própria ONU fez um relatório dizendo que mais de 75 mil mulheres foram traficadas e é um negócio bilionário, então é porque muita gente fecha os olhos, recebe dinheiro e acoberta esse crime. Agora, a justiça desse país vai ter que explicar assim, como João de Deus, quem ajudou João de Deus, certo? A se safar. Por quê? Eu tenho provas de uma vítima em 2006 que denunciou João Teixeira de Farias na Embaixada do Brasil, em Viena, mandou por fax para o Ministério de Relações Internacionais e Exteriores. Cadê essa denúncia? Sumiu, né? Eu tenho provas por escrito, certo? De que João já era denunciado e nada acontecia. Quem estava envolvido nisso?